Bem-vindos à nossa aula da arte da comunicação aqui no MDR. E falar de comunicação é sempre um privilégio, falar de comunicação é sempre uma alegria, porque eu entendi de uma vez por todas que comunicação é a habilidade que nos leva mais rápido para a riqueza. Sem comunicação não existe venda, sem comunicação não existe negociação, sem comunicação não existe network, sem comunicação não existe vida. Comunicar é uma das habilidades primárias que absolutamente todos nós precisamos de aprender. Qual que é um dos grandes problemas da comunicação? É que a maioria das pessoas, elas não têm clareza. Por quê? Porque comunicação, você pode ter certeza absoluta que se tivesse uma palavra para resumir comunicação, essa palavra seria clareza. Se você quiser anotar aí no seu caderno, se você quiser anotar nas suas anotações ou no seu bloco de notas, aonde você quiser anotar, você anota aí, ó. Comunicação é igual a clareza. Olha só, o que que me fez, você que está aqui no MDR, o que que me fez hoje chegar a ser a CEO de todo o ecossistema do Pablo Marçal? Porque o que que me fez ser a primeira mulher a ser CEO de todo o ecossistema do Pablo Marçal? Sabe o quê? Uma das coisas, eu garanto a você, que foi exatamente a minha habilidade em me comunicar. Para você se comunicar, existem algumas características que você vai precisar aprender. Primeiro de tudo, tá? Todos nós, se você voltar lá agora, no dia do seu nascimento, eu não sei se você que está aqui, escreve aí para mim nos comentários, para eu saber. Você é tímido? Você é falante? Você é influenciador? Você é mais quietinho? Quem é você? Como que você é? Como que é a sua comunicação? Eu não sei se você sabe, mas o segundo maior medo da população mundial chama-se falar em público. O primeiro maior medo é o medo de morrer. Esse é o medo número 1 dos seres humanos. Medo número 1 de todos é o medo de morrer. Medo número 2 é o medo de falar em público. É o segundo maior medo. Patrícia, então você está me dizendo que as pessoas, elas têm medo de falar? Na verdade, verdadeira, não. As pessoas, elas têm medo de falhar. Anota aí, ó, falha. Falar versus falhar. As pessoas, elas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de falhar em público. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem um bloqueio de rejeição, ou um bloqueio de necessidade de aprovação, ou um bloqueio de insegurança, ou um bloqueio de criatividade, ou um bloqueio de paternidade. E todos esses bloqueios fazem com que as pessoas tenham o quê? Tenham medo. Medo de falar, medo de decidir, medo de arriscar. Então, comunicação é uma habilidade que, para que você execute essa habilidade, você vai ter que superar o medo. A própria Bíblia fala algumas vezes, 365 vezes na verdade, não temas, porque eu estou contigo. Ou seja, hoje eu quero dizer para você, não tenha medo de comunicar. Não tenha medo de falar. Você nasceu para isso. Inclusive, tem um outro código precioso que eu quero que você anote aí agora, que é o seguinte: o código é comunicar é natural. Você sabia disso? Você comunicar é algo extremamente natural. Ser travado, tímido, medroso,
enrolado. Isso não é natural. Mas comunicar é da sua natureza divina. Você comunicar faz parte de você. Hum. Isso é uma das coisas que pode, inclusive, te destravar já a partir desse momento. Comunicar é natural. Você fluir é natural. Tudo, comunicar, fluir, transbordar, prosperar, reinar, tudo isso já é da sua natureza. Se por um acaso você não está conseguindo comunicar, prosperar, fluir, tem alguma coisa errada. Porque a grande verdade é que você nasceu para isso. Faz parte da sua essência. E eu vou provar para vocês aqui algumas coisas que aconteceram assim na infância de todos nós que prova que que comunicar é natural. Primeira coisa, por exemplo, que eu quero te explicar também é que existe alguns tipos de comunicação. Por exemplo, existe a comunicação verbal, existe a comunicação não verbal. Porém, mais de 70% da nossa comunicação é o quê? Não verbal. Anota isso aí. 40, mais de 40% da nossa comunicação é não verbal. É o jeito que você anda, é o jeito que você se posiciona, é o seu tom de voz, são as suas microexpressões faciais. Então, se 70% da comunicação é não verbal, eu preciso aprender sobre comunicação não verbal. Existem outros três tipos de comunicação, que é a comunicação física, a comunicação almática e a comunicação espiritual. Sim, ao longo das 7 semanas aqui, eu vou ensinar para vocês sobre oratória, eu vou ensinar para vocês sobre palestras, sobre senoide emocional. Eu vou explicar para vocês sobre comunicação não verbal, sobre comunicação verbal. Eu vou ensinar para vocês, por exemplo, a arte de fazer perguntas, porque fazer pergunta é uma arte. Psiu, vou falar uma coisa. Você quer dominar a arte de comunicar? Você vai ter que aprender a fazer pergunta. Não existe a menor possibilidade de você querer, presta atenção, não existe a menor possibilidade de você querer dominar a comunicação sem você aprender a fazer perguntas. Não tem como. Eu já garanto a você, não tem como. Fazer pergunta está entre as três maiores é, ferramentas que nós temos que aprender de fato para você saber comunicar. Uma das características da pessoa que sabe comunicar de verdade é o quê? Saber fazer perguntas. Então, se eu fosse você, eu já anotaria aí, ó. Desenvolver urgente a habilidade de fazer perguntas. Treinar a habilidade de fazer perguntas. Treine, 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 até você ficar muito bom em você fazer perguntas. Olha só, mas voltando um pouco para a sua infância, para a gente fazer aqui um, um, um tempo de um tempo de conteúdo da comunicação da base. Eu quero te levar lá na base. Eu quero te levar lá no seu bloqueio. Eu quero te levar a você entender de fato o que é comunicação. Então vamos voltar lá para o dia que você estava no ventre da sua mãe e você estava para nascer. Você estava assim, ó, aos 9 meses da sua mãe, e nesses 9 meses você estava assim, ó, no dia do seu nascimento. Então, bora lá. Durante 9 meses, primeiro de tudo, a sua mãe e o seu pai, e até mesmo algumas pessoas mais próximas,
comunicaram com você, mesmo você no ventre. As pessoas, sua mãezinha falava com você, ela passava a mão na barriga. Quando você chutava, que você já estava comunicando ali, quando você ouvia a voz do seu pai, na maioria das vezes você chutava. E dentro da barriga da sua mãe, você já comunicava através do ultrassom, através dos chutinhos, através de uma comunicação almática, espiritual, você já comunicava desde o ventre da sua mãe. O dia do seu nascimento, o, o que os médicos mais queriam ouvir era você chorando. E mais ou menos aí, acredito que 99% das pessoas nascem chorando. 99% das pessoas nascem chorando. Óbvio que tem algumas exceções de pessoas que não nascem chorando, mas 99% das pessoas nascem chorando. Quando os seus pais e o médico ouve a voz do seu choro, é uma alegria muito grande, ou independe do lugar que você nasceu, seja na sua casa, seja num carro, seja no hospital, todo mundo queria ouvir o seu choro. Por quê? Porque o choro de uma criança no dia do nascimento significa saúde. O choro de uma criança, exatamente no dia que ela nasceu, significa saúde. E aí, o que acontece? Mas, na maioria das vezes, assim que a criança começa a chorar, os médicos já ou a enfermeira já pega no colo, já balança, já vai fazer os procedimentos que tem que fazer. E ali já começa o objetivo do médico: fazer a criança parar de chorar. É óbvio que a criança vai chorar. Ela tá lá num quentinho, confortável, naquele saco. E aí chega o momento que estoura aquele saco. E ela tem que sair daquele quentinho. E tem que vir para o mundo aqui, para uma nova vida. E então, essa criança, ela chora. E o chorar naquele momento representa saúde. Então, eu quero que você anote uma coisa aí agora. O choro também comunica. Quando você é bebê, quando você é no dia do seu nascimento, o choro, ele significa saúde. Só que muitas das vezes, depois que você cresce, ou até mesmo quando você é criança, o seu choro naquele momento, muitas das vezes, já não significava mais para as pessoas saúde. E quantas vezes você precisou ouvir de pessoas a frase assim, ó, engole o choro, homem não chora. Se você chorar, você vai estar mostrando fraqueza. O choro mostra vulnerabilidade. Quantas vezes você e eu fomos tolhidos até mesmo de chorar? Pois é. Só que Deus, ele na sua infinita bondade, na sua uniforme sabedoria, Deus não faz absolutamente nada por acaso. Deus não fez a Deus não, Deus não criou o choro no ser humano à toa. Ah, Deus um dia não estava fazendo nada. E aí, quando ele foi criar o homem, ele falou assim: ah, vou colocar um choro aqui. Não. O choro tem um propósito. O choro tem um objetivo. Deus é investidor e Deus não faz nada por acaso. Ok? Aí Deus vai lá e coloca o choro no homem. O choro, ele é um despressurizador da alma. É isso mesmo. O choro é um despressurizador da alma. O choro, ele. Quantas vezes, quer ver? Vou perguntar para você que você vai lembrar. Quantas vezes, quando você era criança, aconteceu algo e você chorou, 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 até você dormir? Você pegou no sono chorando. Meu, a maioria das crianças acontece isso. Um dia que elas choram, 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 choram tanto que elas
simplesmente elas dormem. Dormem o quê? Dormem de tanto chorar. Por que que as pessoas dormem, as crianças dormem muito de tanto chorar? Porque o choro é um alívio. Eu quero que você anote isso. O choro é um alívio. O choro é um descompressurizador da alma. O choro é algo que o próprio Deus colocou em nós. E o choro comunica. Por quê, Patrícia? Porque tudo em nós comunica. Não é só o choro. É absolutamente tudo. Tudo em nós comunica. Eu quero que você guarde esse detalhe aí no seu coração, tá? Sabe por quê? Sim, o choro comunica. E se você foi bloqueado, às vezes você não, até hoje você ficava assim pensando, nossa, mas quando que eu fui bloqueado na minha comunicação? Qual foi o dia, a hora, o momento exato que eu simplesmente fui bloqueado na minha comunicação? A maioria das pessoas, elas foram bloqueadas quando criança, e um dos momentos que ela foi bloqueada, ou foi na hora do choro, ou foi na hora de uma pergunta. Você sabia disso? Por incrível que pareça, as crianças, elas são bloqueadas por uma pessoa de confiança, elas são bloqueadas por uma pessoa que é, é uma autoridade na vida delas, e elas são bloqueadas ou por causa do choro, ou por causa de uma pergunta, ou por causa do muito falar. Quantas vezes você foi falar algo para alguém ou fazer uma pergunta e alguém falou assim para você: "Cala a boca, menino. Cala a boca, menina. Você pergunta demais." Quantas vezes você não já ouviu isso na sua vida? Você pergunta demais. Pois é. Ou você pergunta demais, ou você estava numa sala de aula e quando você estava na sala de aula, você fez uma pergunta, e quando você fez essa pergunta, os seus coleguinhas todos riram de você. Todos tiraram sarro de você. E aquilo fez com que você travasse. E você tem, tem dificuldade hoje em se comunicar. Olha aqui para mim. Você é um comunicador nato. Você é uma comunicadora nata. Você nasceu para comunicar. Sim. Você nasceu para fluir na comunicação. Eu quero que você anote aí, ó. Anota assim, ó. Eu nasci para fluir na minha comunicação. Você nasceu para fluir na sua comunicação. Você nasceu para comunicar. Comunicar é natural. Ser travado, tímido, bloqueado, isso não é natural. E eu quero agora te levar à consciência do momento exato em que você foi bloqueado. Você foi bloqueado na sua escola? Você foi bloqueada pelo seu pai? Você foi bloqueado pela sua mãe? Quem foi a figura de autoridade que você foi falar algo e essas pessoas te toliram, essas pessoas te criticaram, essas pessoas reclamaram de você? Você pode ver que o seu bloqueio está atrelado a isso. Eu vou contar para vocês, ó, uma cliente minha, uma aluna minha, na verdade, no, na imersão que eu faço sobre comunicação, que é o MDC, a maestria da comunicação, ela foi destravada lá. E ela contou que quando ela era criança, o pai dela não suportava ouvir o choro dela. E todas as vezes que ela começava a chorar, a mãe dela tinha que colocar ela no carro e sair para dar uma volta. Ou sempre tirar ela daquele lugar e levar para um outro lugar para que o pai dela pudesse não ouvir o choro dela. E aí contaram isso
para essa minha cliente ainda quando ela era criança. E ela cresceu uma vida inteira, ou assim, ó, ela cresceu ouvindo uma vida inteira coisas do tipo: o seu pai não suporta o seu choro. O seu pai não suporta a sua voz. Toda vez que você chorava, eu tinha que pegar você e sair de perto do seu pai, porque seu pai não suportava ficar perto do seu choro. Agora eu te pergunto, pensa numa criança, uma criança, gente, que escuta isso por muito tempo. Pensa uma criança que escuta isso por muito tempo, ao longo de uma vida inteira. Essa criança tem o complexo que o meu pai não me ama, o meu pai não suporta a minha voz, o meu choro incomoda o meu pai. E eu lembro até hoje o dia que essa mulher foi desbloqueada. O rosto dela mudou, o semblante dela mudou. E ela chorou, ela chorou, ela chorou copiosamente. E no dia, ela teve uma experiência tão linda com o Espírito Santo, que o Espírito Santo falou assim para ela: o seu pai terreno pode nunca ter gostado do seu choro, mas o seu pai celestial ama o seu choro. E eu colho cada uma das suas lágrimas. Gente, foi um dia assim, de verdade. Foi um dos dias que eu jamais vou me esquecer. Jamais. Do tanto que aquela mulher foi transformada e curada e liberta naquele dia que ela foi desbloqueada. Então deixa eu te falar uma coisa. Timidez é um bloqueio. Não é assim, eu sou assim, eu gosto dos bastidores. Não, você não é assim. Você não é de bastidores, sabe por quê? Porque todos nós nascemos para comunicar. Comunicar é natural. Comunicar é natural. Timidez é resistência, é bloqueio. Olha só, se você parar para pensar, quando você era criança, teve duas coisas, anota aí, que seus pais celebraram absurdamente quando aconteceu com você. A primeira delas foi quando você falou pela primeira vez. Nossa, certeza que houve uma disputa, se você morava com seus pais, houve uma disputa na sua casa, se você ia falar primeiro mamãe ou papai. Houve uma disputa. E outra coisa que é certeza, eles te treinaram a você falar mãe, papai, eles treinaram você. Pois se você nasceu, se você foi criado com seus pais, uma das coisas que eles mais desejaram ouvir foi a sua voz dizendo mamãe ou papai. Então isso mostra o quanto que a sua primeira palavra foi celebrada. Patrícia, eu moro com minha avó. Morei com minha avó. Então a palavra que você ia falar era vovó. Mas que foi desejado, que a sua voz foi desejada, que os seus pais ou seus avós ou quem você morava desejou ouvir a sua voz, você pode ter certeza absoluta disso. Às vezes você é bloqueado, você tem um complexo até da sua voz. Porque em algum dia alguém falou pra você que a sua voz era irritante, ou que a sua voz era insuportável, ou que não gostavam da sua voz. Pode acontecer isso. Eu conheço algumas pessoas que já fizeram mentoria comigo, que falaram assim pra mim: Patrícia, as pessoas não suportavam a minha voz. Elas não gostavam da minha voz. Mas eu também já atendi pessoas que ela mesma não suporta a voz dela. Ela mesma não gosta da sua própria voz. Se você não gosta da sua voz, tá? Se você não gosta da sua voz, quem vai gostar? Quem? Você é a primeira pessoa
que tem que amar a sua voz. Amar a sua voz. Agora, eu vou falar disso depois em uma única aula só disso. Vocês me cobrem, tá? Eu vou falar sobre o poder que a sua voz tem. Eu quero que você anote, todo mundo aí, ó. A voz é uma ferramenta de milhões. Anota isso. Ah, se você soubesse. Hoje, eu oro, eu torço e eu acredito que hoje é o dia de você entender que você carrega uma ferramenta preciosa, que é uma das maiores ferramentas que existe, é a sua voz. A sua voz é extremamente poderosa. Se a gente for lá em Gênesis, tá? Se a gente for lá em Gênesis e olhar no Gênesis 1, tá escrito assim, ó: e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. E lá tá dizendo assim, ó: e Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: haja firmamento, e houve firmamento. Aí eu te pergunto uma coisa: se o próprio Deus criou todo o universo com o poder da sua voz, eu pergunto agora para mim e para você: por que que nós não estamos utilizando a nossa voz da forma certa e para a coisa certa? A sua voz é uma das mais poderosas ferramentas que existe. Tá? Presta atenção nisso. A sua voz é uma das maiores ferramentas que existe. E você é necessário que você hoje entenda isso. Escreve todo mundo aqui nos comentários. Escreve: a minha voz é uma ferramenta poderosa. Ó, o Edmar Moraes escreveu aqui: a minha voz é uma ferramenta de milhões. Na verdade, não é de milhões, não. É de bilhões, é de trilhões. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Você já pensou se você ganhasse R$ 1, R$ 1 por cada palavra que sai da sua boca? Sério, pensa aí. Já pensou se você ganhasse R$ 1, R$ 1 por cada palavra que sai da sua boca? Como que seria? Sua voz é uma ferramenta poderosíssima. Inclusive, o próprio Deus criou tudo que existe hoje no mundo através da voz. O próprio Deus disse assim, ó: haja luz, e houve luz. Eu acredito assim de todo o meu coração que hoje é o dia do seu despertar. Hoje é o dia de você ter clareza. Hoje é o dia de você entender, de fato, o poder que a sua voz tem. E a gente vai fazer uma aula aqui no MDR. Eu vou encontrar vocês todo domingo, tá bom? Eu até peço perdão para vocês, porque hoje eu não tô na minha casa, hoje eu tô na praia e eu não sei por que cargas d'água o meu computador não abriu. Quer dizer, o meu computador abriu, mas eu não consegui conectar a internet. Inclusive, deixa eu aproveitar e mostrar aqui para vocês rapidinho essa vista. Olha só. Olha o que isso aqui comunica. Ó, olha essa vista aqui, ó. Eu não tô em casa, e aí eu tive que fazer a aula aqui pelo celular, porque, deixa eu ver se a luz fica boa desse lado. Ah, mas não dá pra vocês verem a vista, mesmo que se eu fique assim, ó.
Não dá pra vocês verem a vista. Mas eu acho que a luz fica melhor. Não dá no mesmo. Não. Aqui fica melhor. Meu computador, gente, eu fiquei uns 20 minutos aqui pra fazer esse computador ser abençoado desse computador abrir. Eu pegar a internet. Quem disse que pegou? Não pegou. Mas eu estou fazendo do celular. Amém. Glória a Deus. Em tudo dai graças, né? É por isso que eu tô com vocês aqui no celular. R$ 1 por palavra, eu seria trilionário, ó. R$ 1 por palavra, eu seria. Pensa? Não. Agora imagina as mulheres. Imagina as mulheres que ganhassem R$ 1 por cada palavra. Só que aí, gente, sabe que é um dos grandes problemas da humanidade? As pessoas, elas não têm noção do que elas carregam. Elas não têm noção da preciosidade daquilo que elas carregam. Tem muitas pessoas que usam a sua voz, as suas palavras, de forma frívola, simplesmente jogando palestras, ok? Simplesmente ela joga palavras ao vento, palavras frívolas ao vento. Presta atenção, gente. Eu peço, de verdade, eu queria fazer do computador, porque no computador eu leio os comentários de vocês e é bem melhor a imagem, não fica essa imagem quadradinha aqui, ó. Fiquei 20 minutos fazendo o computador funcionar e não funcionou. Aí eu falei, sabe de uma? É melhor feito do que perfeito. É melhor feito do que perfeito. Então vamos embora no celular mesmo e tá tudo certo. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O desejo mais profundo do meu coração hoje é que você entenda a preciosidade que é, a preciosidade que é a sua voz. Se você hoje entender o poder que a sua voz tem, eu quero que você grave isso no seu coração hoje. Eu quero que você grave isso no mais profundo do seu coração. O próprio Deus, presta atenção, o próprio Deus, ele criou todas as coisas. O céu, a terra, as estrelas, tudo através da voz. Ele disse assim, ó, haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Aí eu faço uma pergunta para você agora. Como que você está utilizando a sua voz? Não. Pega o seu caderninho MDR. Inclusive, se você não tem ainda um caderno MDR, eu desafio você, a partir de agora, ter um caderninho chamado Caderno MDR, onde você vai anotar os códigos, os insights, as tarefas. Eu desafio você. Patrícia, qual a importância de ter um caderno? Toda a importância. O próprio Deus falou assim, ó, para João, lá na ilha de Patmos, em Apocalipse. Ele disse assim, ó, escreve, eu vou te mostrar coisas e eu quero que essas coisas sejam escritas. Várias vezes na Bíblia você vai dizer assim, ó, Deus vai dizer assim para você, escreve, escreve, escreve. A escrita também é uma das formas poderosas de comunicação. Falar é comunicação, escrever é comunicação, chorar é comunicação, tudo é comunicação. Ei, eu garanto a vocês que vocês vão explodir o cérebro de vocês nessas aulas sobre comunicação. Quer ver? Se você ainda não escreveu o seu livro, escreve aqui nos comentários, ó. Roberto Leão, Érica Aldir, Stefan Pacheco, Jô Fernandes. Bom dia para vocês. Lucas, um ótimo dia para vocês.
Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. É uma honra servir cada um de vocês. Que alegria é poder estar aqui neste domingo, dia 13 de abril de 2025, junto com vocês, nessa aula magna sobre comunicação. Rafaela Santos, Marciana Marciel, Ivonete Ramalho, Jorge Mariano, Bruno Palermo, Ivone Pereira, Edmundo Mota. Ó, sabe por que eu tô falando o nome aqui de vocês? Porque o som do nosso nome, isso aqui é mais uma aula. Você sabia que o som do nosso nome é um dos sons que nós mais amamos ouvir? Vocês sabiam disso? Olha, tem uma Luciana Pimentel aqui, ó. Luciana Pimentel, Wesley Ribeiro, Isabel Tavares, Newton Laudeia, Arthur Botelho, Joelma Gomes, Lina Trancoso, Múcio José Reis, Otília, Maurício Siqueira, Ivonete Ramalho. Que honra é servir cada um de vocês. O som do seu nome é um dos sons que você mais ama ouvir. Aí já fica mais um código aqui. Aprenda o nome das pessoas. Aprenda o nome das pessoas. Quer mais um código sobre comunicação? Aprenda o significado do seu nome. Aprenda o significado do seu nome. Presta atenção. Ana no sábado e Paty no domingo. Que final de semana incrível. Que legal. Verdade, foi Ana que deu aula ontem. Ó, inclusive, gente, uma das coisas que me ajudou a destravar a minha comunicação, sabe o que foi? Foi justamente eu descobrir o significado do meu nome. Quem que tá aqui na aula, escreve aí pra mim. Você tá aqui nessa aula, essa aula magna da arte de comunicar, e você já sabe o significado do seu nome. Você já sabe. Se você já sabe, escreve aí, ó. Patrícia, já sei o significado do meu nome. Se você não sabe, eu acredito que tá gravando sim. Eu acredito que tá gravando. Ô, Gabriel, tá gravando a aula aqui? Deixa eu perguntar. Tá gravando a Tá aula? gravando sim, Patrícia. Tá gravando? Obrigada, Gabriel. Tá gravando, gente. Vai ficar gravada a aula. Então escreve aqui, ó. Se você já sabe o significado do seu nome, parabéns. Se você não sabe o significado, anota aí no seu caderno para você colocar como tarefa descobrir o significado do meu nome. Ó, teve uma vez que uma pessoa foi muito dura comigo e falou algo assim que no momento entristeceu muito o meu coração. E aí o Espírito Santo ministrou a minha vida através do meu nome. Porque o Espírito Santo falou assim, ó, vai lá agora no Google e pesquisa qual o significado do seu nome. E quando eu fui pesquisar o que significa Patrícia, Patrícia significa nobreza. Nobreza. E aquele momento eu fui curada. E eu vou dizer uma coisa, o seu nome comunica. Você tem noção disso? Escreve aqui, por favor, nos comentários. Escreve assim, ó, para gravar no seu cérebro e no seu coração. E se você puder, fala com a sua boca também, de onde você estiver. Fala assim, ó, tudo comunica. Escreve aí, ó, tudo comunica. O seu nome comunica, a sua voz comunica, o seu cabelo comunica, o seu peso comunica. Tudo em você comunica. Tudo. Sabe o que é tudo? Deixa eu falar algo precioso para você aqui, ó. A cor do seu esmalte comunica. A cor do seu batom comunica. Eu vou caminhar aqui para explicar para vocês a importância da comunicação. Talvez até hoje você não tenha nem noção na vida do que é a comunicação. Ó,
Final de semana passado, eu tava no Método IP, em Brasília, com o Pablo, o Pedro Rem e o Erasmo. E nesse dia, gente, o Pablo, ele deu uma resposta sobre comunicação que foi uma das melhores respostas que eu já ouvi em toda a minha vida. Presta atenção. Foi uma das melhores respostas que eu ouvi em toda a minha vida. É tanto que eu peguei essa parte específica do. Eu peguei essa parte específica da resposta do Pablo. Inclusive, eu já gravei um reaction e eu vou mostrar pra vocês. Eu vou postar depois. Deixa eu ver se eu consigo. Meu computador tá sem internet, mas o arquivo tá aberto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Calma aí. Se eu conseguir, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir. Fala aí pra mim se vocês vão ouvir, tá? Ó. Resultado. A sua história tem que ter pedras de resultado. Vocês estão conseguindo ouvir? Coroas de glória. Glória é igual a resultado. Próximo. Ó essa pergunta. Dentre todos os novos hábitos que você adquiriu ao longo da vida, qual que você julga ser o que mais te funcionou para o sucesso? Falar sem parar, comunicar progressivamente, conectar esse negócio chamado comunicação em todas as habilidades que eu tenho. Comunicação para mim é um absurdo. Comunicação não é falar. Comunicação é transmitir e recepcionar energia. Em todas as esferas eu conectei a comunicação me devolveu muito recurso. Comunicação é um negócio absurdo. É uma das poucas coisas que existem na vida que eu consigo concatenar com qualquer habilidade existente no mundo. Ó. Vou parar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Calma aí. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Meu computador não tá com internet. Não tá com internet, porque eu não consegui conectar a internet aqui do local. Mas ele tá num arquivo. Ó. Isso aqui tá num arquivo. Tá vendo? E eu consegui clicar aqui porque eu tava gravando. No sábado, eu gravei um reactions com essa resposta do Pablo. Essa frase que o Pablo falou, que é comunicação devolve. O hábito que fez o Pablo ser o que ele é hoje, presta atenção nisso. O hábito que fez o Pablo ser o que é hoje, o melhor. Presta atenção. Então, eu queria, o Roberto, conectar o meu celular no computador, mas não deu certo. Por isso que eu fiquei 20 minutos aqui para entrar. Ele tá pedindo uma senha do e-mail meu que eu não tenho mais. Não sei o que que é, não. Dia de aula é assim, gente. É bom para você já saber. Dia de aula acontece de tudo. Ó, Stephanie, essa frase aí também é braba demais, ó. Comunicar é transmitir e recepcionar energia. Energia. E essa frase dele, ó, a comunicação me devolveu absurdamente. A comunicação me devolveu. Gente, o hábito que fez o Pablo ser o cara que ele é hoje foi o hábito de comunicar sem parar. Sem parar. O que fez o Pablo se tornar o homem que ele é hoje, conhecido do jeito que ele é hoje, foi o fato dele comunicar sem parar. Quer ver? Eu vou dar uma prova para vocês agora que nunca mais vocês vão esquecer. Se não fosse a comunicação do Senhor, Pablo Henrique Costa Marçal, nenhum de vocês estariam aqui hoje nessa aula. Vocês sabiam? Vocês não teriam entrado no MDR se o Pablo não comunicasse. Eu pirei no dia que eu fui gravar um criativo com o Pablo. Eu fui gravar um criativo com o Pablo. E eu perguntei pro Pablo, Pablo, qual a importância de saber comunicar? Sabe o que o Pablo falou para mim? Patrícia, se não fosse a comunicação, você nem me conheceria. Ele respondeu isso, tá?
Ele respondeu isso num criativo. Eu olhei pra ele, a minha cara na hora foi a melhor, gente. Que na hora eu fiz uma cara de espanto e falei: "Ah, putz, é verdade. Como? É verdade." Eu falei: se não fosse a comunicação do Pablo, eu nunca teria conectado com ele. Se não fosse a comunicação do Pablo, você jamais teria conectado a ele. Você jamais estaria aqui participando desse MDR, participando de uma mentoria tão extraordinária, tão transformadora como o MDR. Olha só, a comunicação vai fazer você conectar com pessoas. A comunicação vai fazer você ter network. É isso, Érica. Ó, a Érica Aldi escreveu: nós não estaríamos aqui. Nenhum de vocês, nenhum. Putz, acabou um. Nenhum de nós, não é nem nenhum de você. Nenhum de nós estaríamos aqui nessa mentoria se nós não soubéssemos o quê? Comunicar. Se o Pablo não tivesse comunicado, se o Pablo não tivesse comunicado, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, juntos. A comunicação, ela é a coisa de verdade, gente. Não é porque eu falo sobre comunicação, não. Mas para mim, comunicação está entre as 3 coisas mais poderosas da Terra. De fato, para mim, comunicação está entre as 3 coisas mais poderosas da Terra. E, de novo, absolutamente tudo comunica. Eu quero que você anote aí, anota assim, ó. Habilidade que eu tenho que desenvolver para ontem. Qual é a habilidade que eu tenho que desenvolver para ontem? A habilidade da comunicação. Quanto mais você comunicar, mais pessoas você vai conectar. Quanto mais você comunicar, mais resultado você vai alcançar. Mais você vai faturar. Quer ver, ó? Se você está vendendo pouco, significa que você está comunicando pouco. Ó, 85% do resultado que nós ainda não temos é pelas pessoas que a gente ainda não conectou. Anota isso aí. 85% do resultado que nós ainda não temos é pelas pessoas que nós ainda não conectamos. Quanto mais pessoas a gente conectar, quanto mais network a gente fizer, mais chance a gente tem de ter resultado. Agora, como que você vai conectar com as pessoas se você não comunicar? Como? Olha aqui para mim. O meu papel, minha missão aqui com cada um de vocês nessa minha primeira aula, eu vou estar aqui com vocês durante 7 semanas, durante 7 domingos, tá? 7 domingos eu vou estar aqui com vocês, ensinando com todo o amor do meu coração. A Erika escreveu algo precioso aqui, ó. Network vale mais do que dinheiro. É isso aí. Durante 7 semanas, durante 7 domingos, eu vou estar aqui de todo o meu coração, ensinando vocês sobre a arte de comunicar, sobre tudo que eu aprendi de comunicação e como você ser um comunicador, uma comunicadora brabíssimo. E eu quero que você esteja comigo todos os domingos, às 7 horas da manhã. Prometo a vocês que no próximo domingo esse computador vai funcionar, tá? Prometo. Eu vou fazer, inclusive, do computador a aula para a gente poder ter ainda mais qualidade e o áudio tá melhor e tudo tá melhor no próximo domingo. E eu vou contar para vocês as portas que a comunicação já me abriu. Gente, anota isso aí. Comunicação abre muitas portas. Comunicação vai fazer você sentar em mesas que você nunca imaginou. Eu não estaria hoje sentada na mesa, por exemplo, com o Pablo Marçal, com a Carol Marçal, com o Nésio Monteiro, com o Thiago Rocha e com tantas outras pessoas hoje, se eu não soubesse comunicar. Eu não estaria. A comunicação vai te devolver absurdamente. Comunicar é transbordar. E só alcança a plenitude quem transborda. Só alcança a
plenitude quem transborda. A comunicação abre portas. A comunicação abre muitas portas. A comunicação vai fazer você sentar em mesas poderosíssimas. A comunicação vai fazer você fazer network. A comunicação vai fazer você ter mais resultado. Ei, comunicar é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer na Terra. E você tem, eu garanto a você, você tem a habilidade de comunicar. Porque comunicar é natural. Escreve todo mundo aí, por favor. Comunicação é natural. Escreve. Comunicação é natural. É natural. Ó, timidez é que não é natural. Bloqueio é que não é natural. Mas comunicar é natural. É extremamente natural. E hoje, o meu papel aqui com vocês é ensinar vocês, de fato, a importância da comunicação. Hoje, eu vim aqui para essa primeira aula e se você perguntasse assim para mim, Patrícia, qual é o seu objetivo nessa primeira aula sobre a arte de comunicar? É despertar você para a importância da comunicação. É despertar você para treinar a sua comunicação, por desenvolver a sua comunicação. Ó, eu vou dar para vocês dois exemplos de caras absurdos da Bíblia que usaram a comunicação como desculpas quando o próprio Deus chamou para algo. Ó, quando Deus chama Moisés era o quê? Um libertador. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo que estava há 400 anos escravo no Egito, Moisés olha para Deus e Moisés diz assim, ó: eu não, Senhor, manda outro, porque eu não sei falar. Presta atenção. Quando Deus chama Moisés, Moisés olha para Deus e a primeira desculpa que ele dá é: eu não, manda outro, eu não sei falar. Quantas pessoas aqui já deram essa resposta? Eu não, manda outro, eu não sei falar. Quando Deus chama Jeremias olha para Deus e fala assim: Deus, eu sou muito jovem e não sei falar. Se você observar a vida inteira, as pessoas não entenderam o poder que é a comunicação. Você pode ser um comunicador brabo, uma comunicadora braba. Deixa eu te falar algo. Eu trabalhei 7 anos em rádio. Eu trabalhei 7 anos em rádio como locutora. Primeira rádio que eu trabalhei foi uma rádio lá em Conceição do Coité. Eu trabalhei 2 anos em TV. Eu já fiz mais de 3.000 palestras. Eu já fiz mais de 5.000 lives. Eu já fiz mais de 1.000 treinamentos. Eu tenho mais de 20.000 horas faladas. Mas comunicar não é só falar. Falar é uma das coisas da comunicação. Falar é comunicar. Ouvir é comunicar. Ouvir é comunicar. Olhar, um simples olhar é comunicar. Um sorriso é comunicar. Um abraço é comunicar. Tudo, se você entendesse hoje assim com clareza absoluta, tudo é comunicação. Quanto mais você aprender a comunicar com maestria, quanto mais você aprender a arte da comunicação, quanto mais você aprender a fazer pergunta, melhor e mais resultados você vai ter. Eu vou responder 3 perguntas aqui agora, 3,
para a gente encerrar nossa aula de hoje e fazer um boot aqui com essa vista maravilhosa para vocês, eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários 3 perguntas que vocês gostariam de saber sobre comunicação. Tudo comunica, até o silêncio. O silêncio é uma das formas mais brabas da comunicação. Silêncio é uma das formas mais brabíssimas de você comunicar. Patrícia, psicologia é comunicação? Tudo é comunicação, tudo. Psicologia é uma forma de comunicar. Inclusive, existe a psicologia da comunicação, tá bom? O abraço é comunicação. Como vencer o medo de falhar? Márcia, essa sua pergunta é muito boa. O medo de falhar vem de um bloqueio de necessidade de aprovação. E aí, como que você vence o bloqueio da necessidade de aprovação? Você entendendo e tendo clareza absoluta que você já é aprovado. Você já é aprovada pelo Deus vivo. O seu Pai, que te ama e entregou o seu único filho para morrer na cruz por você. Se você já é aprovado por Deus, você não precisa mais da aprovação de ninguém. O seu medo de falhar é pela necessidade que você tem da aprovação das pessoas, tá? Então destrava isso aí, você já é amada. Outros idiomas é importante? Muito. Agora, com a inteligência artificial, isso vai mudar um pouco, tá? Mas saber outros idiomas são trilhas neurais que você destrava e você também vai conseguir comunicar muito melhor falando outros idiomas. Você vai conseguir comunicar mais, inclusive, com mais pessoas falando outros idiomas. Como identificar a comunicação de Deus comigo? Nossa, que palavra braba é essa? Que pergunta braba é essa? Bruno Mendonça. Vou te explicar com clareza essa pergunta, até porque eu respondi ela para uma pessoa essa semana. Olha só, quando Deus fala com você, número 1, tá? Primeira coisa que você vai perceber é que tudo que Deus pede a você, você acha que você não é capaz de fazer. Por quê? Porque não é sobre você. Não é sobre aquilo que você é ou não capaz de fazer, mas é sobre aquilo que Deus pode fazer através de você. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés, Moisés achou que ele não era capaz de libertar o povo. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias achou que não era capaz de fazer tudo que Deus queria que ele fizesse. Então Deus sempre vai te dar uma missão que aos seus olhos é maior do que você. Tá? Segunda coisa, Deus, a Bíblia diz assim, ó, a paz de Deus seja o árbitro do teu coração. Então, quando Deus fala, tem paz. A paz que excede a todo entendimento. Isso assim, se Deus falou, é impossível Deus falar e você ficar com confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de clareza. Então, se Deus falou, ele vai te dar clareza. Ele vai te dar paz. E a terceira coisa é, quando Deus fala, você tem certeza absoluta. Certeza absoluta. A dúvida não provém de Deus. Dúvida não provém de Deus. Você nunca vai ver na Bíblia escrito assim, ó. E Deus teve dúvida. E Deus tem dúvida. E Deus duvidou. A dúvida não vem de Deus, a dúvida é de Satanás. Então, bora lá. Quando Deus fala, você vai ter certeza absoluta. Quando Deus fala, você vai sentir paz. Quando Deus fala, é sempre com algo que é muito maior do que você. E quando Deus fala, vai estar sempre atrelado a algo que vai abençoar um povo. Deus nunca vai falar algo com você que seja para você sozinho. Não. Sempre que Deus falar para você, o que Deus falar para você vai estar sempre atrelado a um povo para ser abençoado. Tá bom? Como destravar a comunicação nas redes sociais? Você primeiro precisa destravar a sua comunicação com tudo. Destrave a comunicação.
Sabe por quê? Porque a comunicação engloba a rede social, engloba pessoas, engloba tudo. Não é sobre destravar apenas nas redes sociais, é sobre destravar na comunicação como um todo. Se você destravar a comunicação, você vai para as redes sociais, tá bom? Deixa eu ver. Como destravar quando só de pensar em falar, o coração já dispara? Olha, se toda vez que você pensar em algo e seu coração disparar, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Vai com o coração disparado mesmo. Vai com. Gente, ó, essa aí já tem uma resposta. Como superar o medo? Vai com medo mesmo. Pega na mão do medo e diz assim: medo, bora comigo. Leva o medo junto com você, tá bom? Se você levar o medo junto com você, ó, o medo vai zarpar fora. Como me silenciar em meio à tempestade? Essa é boa. Comunicando com o próprio Criador. Se você lembrar da passagem da Bíblia que fala que Jesus estava no mar. Jesus estava no mar da Galileia. Eu tive lá no mar da Galileia esses dias em Israel. E o vento começou a ficar muito forte. Os discípulos ficaram desesperados. Os discípulos acordaram Jesus e falaram: Mestre, vamos morrer. E Jesus olhou para eles e falou assim: homens de pequena fé, por que vocês não mandam o mar se acalmar? E Jesus dá uma ordem e o mar se acalma. Tem até um louvor que é lindo, né? Que diz assim: quem é esse que até o mar lhe obedece? Eu amo esse louvor. Você silencia em meio à tempestade quando você comunica com o próprio Criador. A comunicação mais poderosa que existe é a comunicação espiritual. É a comunicação do coração. Comunique com o seu Criador. Comunique com aquele que te criou, com aquele que te escolheu antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre comunicação no corpo, na alma e no espírito. E aí eu vou entrar mais profundo com vocês na comunicação espiritual. Quer silenciar em meio às tempestades? Quer se acalmar em meio às tempestades? Comunique com o Criador. Você vai ver o poder, o quão poderoso é quando você comunica com o Criador. E a única forma de você ter relacionamento com Deus é através da comunicação. Presta atenção. A única forma de você ter um relacionamento com Deus é através da comunicação. Amém? Deixa eu ver essa aqui da Micaele. Como alinhar a nossa comunicação para que ela seja de fato uma ponte entre o que sentimos e o que entregamos ao mundo, alinhando a sua comunicação com o reino. Quando você tem a sua comunicação, o seu coração e sua mente está alinhado com a comunicação de Deus, automaticamente a sua comunicação com o mundo é direta, assertiva, objetiva, clara. O dia que você alinha essas três comunicações, comunicação espiritual, almática e física, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Anota aí, ó, preciso alinhar a comunicação do espírito, do corpo e da alma. Como me comunicar melhor com meu esposo? Como me comunicar melhor com meu esposo calado? Comunique melhor com você mesmo. Esse aqui é um código precioso, tá, gente? Escreve aí. A sua comunicação ruim com as pessoas só revela a comunicação ruim que você tem com Deus e com você. Ei, pega esse código, na boa. Presta atenção. A comunicação que você tem ruim com os outros é somente um reflexo da comunicação ruim que você tem com Deus e com você mesmo. Se você não comunicar bem com Deus e você não comunicar bem com você, automaticamente você não vai comunicar bem com as pessoas. Não vai. Tá? Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar com o boot? Domingo que vem eu tô aqui de novo com vocês. Vai ser lindo demais. Eu quero encerrar com você com o boot. E hoje, escreve todo mundo assim, ó. Hoje, eu entendi a importância da comunicação.
Se você entender hoje que comunicação vai te levar mais rápido para a riqueza, anota aí, ó, anota. Comunicação é a habilidade que vai me levar mais rápido para a riqueza. Anota. Comunicação é a habilidade que vai me levar mais rápido para a riqueza. Você quer prosperar e rápido? Você quer acelerar os seus resultados? Você quer alcançar riqueza rápido? Aprenda a comunicar. Seja um brabo, uma braba na comunicação. Aprenda a fazer perguntas. Seja uma metralhadora de fazer perguntas. Aprenda a fazer perguntas, aprenda a comunicar, aprenda a tocar o coração das pessoas. Você nunca mais vai ser o mesmo, não. Nunca mais, tá? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Inclusive, eu já vou pedir aqui pra gente já fazer algo diferente da comunicação, de todas as aulas que vocês fizeram antes, tá? Eu vou passar 3 tarefas pra vocês agora, pra vocês melhorarem, pra vocês transformarem a comunicação de vocês. Anota aí, 3 tarefas. Primeira tarefa, você vai fazer um print dessa aula de hoje. Você vai colocar nos seus stories, você vai me marcar, @Patrícia Pimentel com 2 L's, e você vai marcar o Pablo Marcal 1. Marca lá. Patrícia Pimentel, @Patrícia Pimentel com 2 L's, e você vai marcar @Pablo Marcal 1. Vamos fazer um print? Fazer um print diferenciado assim, ó, que é a minha marca. A minha marca é esse print aqui, ó, o print do coração. Tiraram o print? Você vai pegar esse print, vai postar nos seus stories e você vai me marcar e marcar o Pablo Marcal. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você vai gravar um vídeo de 1 minuto. Só 1 minuto. Não precisa ser um vídeo de 10 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos. Um vídeo de 1 minuto. E você vai, nesse vídeo, você vai contar como foi a aula de hoje, quais foram os códigos que você aprendeu e qual a importância da comunicação. Em 1 minuto, você vai pegar esse vídeo e vai postar esse vídeo lá nos seus Reels e vai marcar também o @Pablo Marcal 1 e @Patrícia Pimentel. Os que vocês me marcarem, que eu assisti, os melhores vídeos, eu vou publicar nos meus stories. Vou pegar os melhores vídeos de vocês e vou postar nos meus stories. Tá bom? Então, você vai fazer o vídeo e você vai pegar esse vídeo e postar nos seus Reels. Posta nos Reels, posta nos stories, posta, marca. E aí, vamos colocar uma hashtag. Coloca assim, ó, hashtag tudo comunica. Hashtag tudo comunica, tá bom? Se você quiser colocar também a hashtag MDR, tá? Ou a hashtag a arte da comunicação. Mas eu vou olhar a hashtag tudo comunica, que é mais fácil de todo mundo escrever lá. Hashtag tudo comunica. Terceira tarefa que eu vou passar para vocês. Anota aí, antes da gente ir pro boot. Terceira tarefa. Eu quero que você faça uma live. Nossa, como assim, Patrícia, fazer uma live? Sim, você vai fazer uma live. Você vai abrir. Então me marca, tá? Se o Instagram não dá pra você marcar o Pablo, pode me marcar. Tem problema não. Marca lá, Patrícia Pimentel com 2 S. Você vai abrir o seu Instagram, não só para ficar olhando o feed, e você vai fazer uma live. Patrícia, mas como assim vai fazer uma live? E simples assim. Você vai abrir o seu Instagram e vai fazer uma live. Pode ser uma live de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos, não importa. Você vai abrir o seu Instagram e você vai fazer uma live. Nessa live, você vai se apresentar e você vai contar um pouco de como foi a experiência de você estar aprendendo sobre comunicação aqui no MDR. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O lugar na Terra onde eu mais treinei a minha comunicação foi exatamente no Instagram. Para de ser usado pelo Instagram e comece a você usar o Instagram.
Você pode fazer live no YouTube e no Instagram. Pode fazer nos dois, mas faça uma live. Patrícia, eu nunca fiz uma live. Parabéns. Você vai fazer pela primeira vez. Patrícia, mas o que eu vou falar nessa live? Simples. Você vai pegar os tópicos dessa aula aqui e vai falar lá na sua live. Pega os tópicos dessa aula e fala na sua live. Simples assim. Tá bom? E você vai... Quando você fizer essa live, além de você estar destravando, você vai estar transbordando. E não existe nada, nada, nada na Terra mais poderoso do que o transbordo. Quanto mais você transbordar na vida das pessoas, mais o Senhor vai te honrar, mais o Senhor vai te devolver. E lembre-se, a comunicação devolve. Lembre-se disso. A comunicação devolve. Vou passar uma quarta tarefa agora, ó. Eu vou abrir o meu Instagram agora, quando eu sair daqui da aula, vou fazer o boot e vou sair daqui da aula. E eu vou abrir uma caixinha de perguntas exclusiva só para quem estava aqui na aula do MDR. Aí você vai lá na caixinha de perguntas, vai escrever a sua pergunta e eu prometo a você que eu vou entrar lá e vou responder todas as perguntas de vocês e vou responder com vídeo. Com vídeo. Vou escrever todas. Ó, se você ainda não me segue, o meu Instagram é @PatriciaPimentel com 2 L's. Aí, óbvio, tá? Você vai entrar lá agora. Agora não, quando a gente terminar aqui, que a gente vai fazer o boot primeiro. Você vai entrar lá agora no seu Instagram e você vai lá na caixinha de perguntas e você vai fazer uma pergunta sobre a aula de hoje. Sobre a aula de hoje. E eu vou responder no vídeo todas as perguntas de vocês. Vou aproveitar que eu tô aqui nessa vista linda do mar hoje. Ainda vou responder com a vista para o mar. Tá bom? Combinado? Foi uma honra servir vocês aqui nesse domingo, dia 13 de abril de 2025. Domingo que vem nós estamos aqui juntinhos novamente, às 7 horas da manhã. Respira bem fundo e vamos fazer o nosso boot. Tá bom? Respira bem fundo e lá vamos nós. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom e sempre nos ouve. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que não tem fim. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos guiou, nos fortaleceu. Obrigada por essa aula, Pai, do MDR, da arte de comunicar. Pai, eu tenho certeza absoluta que essas pessoas que estão aqui serão os maiores comunicadores do Brasil, os maiores comunicadores da terra, os generais do reino, os trabalhadores da última hora. Pai, eu declaro que eles são destravados, eles são desbloqueados. E eu declaro, eu profetizo que eles fluem na comunicação como nunca antes na história da vida deles. Eu declaro um fluir novo, um transbordar novo sobre cada um deles a partir de hoje. Eu quero que você comece a visualizar agora na sua mente, visualiza com seu córtex. Visualiza agora você comunicando poderosamente. Visualiza você fluindo poderosamente. Visualiza você usando todas as dores, todo o seu passado, toda a sua autoridade, tudo aquilo que você já superou. Você usando tudo isso para alcançar pessoas. Porque você tem um remédio, você carrega um remédio. E esse remédio vai curar milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu quero que você visualize agora você sendo um remédio para essa nação. Você sendo um remédio para essa geração. Você carrega um remédio, você carrega uma mensagem, você carrega uma voz e a sua voz vai alcançar multidões. A sua voz vai chegar onde o seu corpo não vai chegar. A sua voz vai chegar onde as suas pernas não vão chegar. Mas você, aquilo que você carrega, a autoridade que você carrega, o remédio que você carrega, vai chegar a muitas nações. Visualiza agora você num estádio. Esse estádio de futebol está lotado. E você está lá, agora, transbordando a mensagem que queima no seu coração.
E você tem milhares e milhares de pessoas que olham para você e dizem assim: obrigada, obrigada por você não ter calado, obrigada por você não ter desistido, obrigada por você ter destravado na comunicação, obrigada por você fluir. As pessoas vão começar a querer tirar foto com você, mas não é por causa da fama, mas por causa da transformação que você gera nas pessoas. É por causa do remédio que você carrega. Tudo aquilo que você passou no seu passado, que te fez sofrer, que te gerou dor. Esse sofrimento e essa dor te trouxeram até aqui. Esse sofrimento e essa dor te forjaram na pessoa, no ser humano que você é hoje. E essa dor é para alcançar, essa dor curada, restaurada, ressignificada, é para alcançar milhares e milhares de pessoas. Eu quero que você visualize agora uma luz dourada derramando sobre você, vindo sobre mim, uma luz dourada. Deus não faz acepção de pessoas. Vem uma luz dourada sobre mim, sobre você, sobre cada um de vocês. E uma sabedoria do alto é derramada sobre nós. Uma unção, uma graça, um favor, discernimento, entendimento, sabedoria, favor, misericórdia, bondade de Deus está sobre nós. Eu quero que você veja você falando poderosamente, você ajudando outras pessoas e você curando milhares e milhares de pessoas. Veja isso com seus olhos físicos, almáticos, espirituais. Veja isso. Veja você crescendo exponencialmente e você comunicando de maneira poderosa. Visualiza. Visualize você nas próximas 7 semanas, destravando a sua comunicação, fazendo lives, treinando, sentando em mesas novas. Veja agora você sentando em mesas poderosas. Você sentando em mesas que você nunca pensou, nunca sonhou e nunca imaginou. Mas porque você destravou a sua comunicação, você está sentando nessas mesas. Visualiza isso de todo o seu coração. Coloca um sorriso bem lindo no seu rosto. Esfrega as suas mãos. E declara assim, ó. Já é. Deixa eu te falar uma coisa. Você é um comunicador brabo. Você é uma comunicadora braba. Você flui. Existe um rio de vida que flui em você. Você é pleno. Você é plena. Porque você comunica. Um beijo no seu coração. Vou lá pro Instagram agora para abrir a caixinha de perguntas de vocês. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe abundantemente. E até o próximo domingo, às 7 horas da manhã. Eu vou estar aqui. Tá bom? Tchau, tchau. Foi uma honra servir vocês.